Boa noite, meus irmãos, paz e graça de Cristo a todos e a todas. Louvado seja o nome do nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor nessa noite de Feira da Alma, nessa noite de Dia do Senhor, noite de banquete espiritual. Daqui a pouco iremos participar da Eucaristia, da Ceia do Senhor. E o meu desejo e a minha oração é que neste momento Deus possa falar profundamente às nossas almas. Convido você a curvar sua fronte, nós vamos orar, nós vamos à presença de Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não temos, Senhor, a dimensão do quão é importante, Senhor, esse momento para nós como teu povo. Nós não temos a dimensão, ó Deus, do que tem acontecido aqui, Senhor. Ó Deus, nós estamos em um encontro pactual contigo, proclamando de forma pública que Tu és o único Deus verdadeiro, digno de ser honrado e de ser adorado. Eu quero apresentar em Tuas mãos a vida do Seu povo, da Sua igreja, e peço a Deus que o Senhor nos leve ao constrangimento, porque, Senhor, muitas vezes não temos dado ao Senhor o melhor de nós, temos dado a Deus os restos, as sobras do nosso tempo, das nossas forças, da nossa vida. E como nós precisamos, ó Deus, dar-te as primícias de tudo que somos e temos, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, quando nós tratamos um momento como esse de forma tão irreverente, Senhor. Como nós precisamos, ó Deus, compreender que nós estamos diante de Ti, ó Rei da Glória. Nós não estamos diante de um homem qualquer, de um ser qualquer, de um político. Nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença, o grande Senhor e Rei do Universo. Eu peço a Ti nesta noite que Tu fales profundamente aos nossos corações por meio da Tua palavra. Confronta-nos, ó Deus, de forma intensa e poderosa. E também eu Te peço que nós possamos amar profundamente a Tua lei, Senhor. Pois se falarmos que Te amamos e desprezamos os Teus mandamentos, na verdade, nós não Te amamos, Senhor. Nós, como Teu povo e Teus filhos, nos sujeitamos à Tua autoridade. E a autoridade do Senhor é expressa na Sua santa e gloriosa lei, Pai. Obrigado por esse momento. Grato sou a Ti, no nome de Jesus. Amém. Uma dica de desenho para as crianças fazerem, para os adolescentes que estão com as tarefas: desenhar o Moisés descendo do Monte Sinai com as placas de pedra em suas mãos, tá certo? E na parte das anotações eu queria que vocês escrevessem os 10 mandamentos. Eu penso que é importante vocês fazerem isso, tá bom? Outra coisa, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo de número 7. Meus queridos, nós já estamos encerrando o Sermão do Monte, estamos já nas partes finais do Sermão do Monte. E para mim foi muito maravilhoso estar trilhando essa jornada no Sermão do Monte com os irmãos. Aprendi muito com alguns teólogos que eu amo e que eu consultei bastante na preparação dos sermões, como Stott, Lloyd Jones, Hendricks, Barclay, Moody e outros mais. E hoje nós iremos tratar sobre a lei de Deus. Nós vamos ler o capítulo 7, verso 12. Vamos ler somente o versículo de número 12. Dr. John Stott, ele vai dizer que o Sermão do Monte é o sermão da contracultura cristã, justamente porque todos os princípios que estão aqui, eles vão na contramão daquilo que o mundo tem ensinado. Dr. Lloyd Jones, ele vai dizer que o Sermão do Monte nada é senão o perfil do cidadão do reino de Deus. Ele também vai dizer que o Sermão do Monte é a constituição dos céus. Por isso, meus queridos, é muito importante debruçarmos nossos corações nesse sermão tão maravilhoso que é o Sermão do Monte. E hoje nós iremos ler somente um verso da palavra de Deus, tão curto, mas tão profundo em termos de ensinamento, tá certo? Acompanhe aí em sua Bíblia a leitura. Nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte:
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vou ler mais uma vez. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós temos aqui a regra áurea. Meus queridos, certa feita, Jesus Cristo ele foi indagado por um mestre da lei, por um teólogo do seu tempo, por um rabino. Ele chegou diante de Jesus e fez um questionamento que está lá em Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 39. E a pergunta dele foi a seguinte: Senhor, qual é o mandamento mais importante da lei? Nós sabemos que quando Deus deu a lei dele ao povo, através de Moisés, o povo que saiu da escravidão no Egito, quando Moisés sobe o Monte Sinai e desce, ele desce com 2 placas de pedra, com 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos estavam ligados à relação do povo com Deus, e os outros 6 mandamentos estavam ligados à relação do povo com o seu semelhante, ou com a pessoa com o seu semelhante. E quando Jesus foi indagado sobre qual era o mandamento mais importante, ele diz o seguinte: primeiro, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Em outras palavras, Jesus está dizendo: adore a Deus acima de tudo, com todo o seu ser. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Nós não temos mandamento para nós nos amarmos, porque nós não precisamos de uma lei para nós nos amarmos. Nós já fazemos isso por natureza. O que é difícil para nós é amarmos o nosso próximo. E é por isso que existe um mandamento para que nós venhamos amar o próximo. Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 13, verso 10, ele vai dizer o seguinte: que o amor é o cumprimento da lei. Dentro da nossa sociedade, as pessoas costumam separar amor de lei. Parece que lei é contrária ao amor e o amor é contrário à lei. Dentro da cosmovisão moderna, se você ama, você não impõe limites. Se você ama, você não pode criar regras. Se você ama, você tem que dar liberdade para que as pessoas façam o que elas querem. Mas, biblicamente, o amor de Deus, ele está ligado à sua lei. E João diz que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Nós não podemos separar a lei de Deus do amor que nós temos por Ele, ou que Ele tem por nós. Se nós o amamos, nós vamos obedecer aos seus mandamentos, porque amor sem lei é mera bajulação. O amor, ele implica na lei, e a lei implica no amor. Aqui, irmãos, nós temos a regra áurea, o resumo da lei e os profetas. Lei e profetas aqui é um sumário, é uma divisão de todo o Antigo Testamento. Se você pudesse pegar o Antigo Testamento e resumi-lo, você teria isso aqui: façam aos outros aquilo que vocês queriam que eles fizessem com vocês. Esta frase, essa palavra aqui, dita por Jesus no Sermão do Monte, ela é muito mais antiga do que o próprio Cristo, porque ela existia antes de Cristo encarnar. As religiões antigas também tinham esse princípio. As religiões monoteístas, como islamismo e judaísmo, também têm esse princípio. As religiões orientais, como budismo e hinduísmo, também têm esse princípio. Só que nessas religiões, o princípio não está na voz positiva, mas na voz negativa. Nas religiões não diz: façam aos outros aquilo que você queria que fizesse com você, mas não faça aos outros o que você não queria que fizesse com vocês. O judaísmo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo trazem esse princípio, só que na negativa. Jesus é quem muda e aponta para aquilo que é positivo, ou seja,
faça aos outros aquilo que você queria que fizesse com você, ou não faça aos outros aquilo que você não queria que fizessem com você. Meus irmãos, aqui nesta pequena frase que Jesus traz no verso 12, nós temos aqui uma descrição positiva dos mandamentos de Deus. Aqui nós também temos um sumário de tudo o que Jesus ensinou até agora no Sermão do Monte. Tudo o que Jesus falou, desde as bem-aventuranças até agora, ele resume aqui tudo o que ele falou nesta frase. Tudo o que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês também. Aqui é um sumário, um resumo do Sermão do Monte. Aqui também nós temos uma base ética para guiar os nossos relacionamentos interpessoais. Você quer um princípio, um padrão, uma norma para você ter uma diretriz de como você deve se portar com o seu próximo? Jesus traz aqui esse princípio. E aqui também nós temos, de forma prática, como nós manifestamos o nosso amor para com o nosso próximo. Nós sabemos que nas Escrituras, amor não são meras palavras lançadas ao vento. O amor está ligado à lei de Deus. Se eu perguntasse aqui, você ama a Deus? Você poderia até me dizer, sim, pastor, eu amo a Deus. E a pergunta seria, como você o ama? Nós temos a primeira placa com os 4 primeiros mandamentos, que dizem como nós devemos manifestar o nosso amor por Deus. Se você ama a Deus, você não vai ter outro Deus além dele. Se você ama a Deus, você não vai fazer imagens de escultura para adorá-la. Se você ama a Deus, você não vai tomar o nome dele em vão. E se você ama a Deus, você vai lembrar do dia de Shabat, ou do dia de descanso, para o santificar. Entretanto, se eu perguntasse, você ama o seu próximo? E você me afirmasse, sim, eu amo, eu perguntaria, como você ama o seu próximo? Nós amamos o próximo como? Honrando o pai e a mãe, que é o nosso próximo mais próximo. Nós amamos o nosso próximo quando nós não caluniamos, quando nós não furtamos o que é dele, quando nós não cobiçamos, quando nós não matamos e quando nós não cometemos adultério. Então essas são as formas práticas de nós amarmos a Deus e de nós amarmos o nosso próximo. Então, se você quer um resumo de toda a lei, seria: ame o seu próximo. E se você o ama, você vai obedecer aquelas diretrizes que estão ali naquela segunda tábua que Moisés trouxe da península do Monte Sinai. Dr. D.A. Carson e John MacArthur, ele vai dizer que o ensino que Jesus traz aqui, ele é um ensino revolucionário para o seu tempo. Porque nos tempos de Jesus, a frase era: não faça ao outro o que você queria que não fizesse, o que você não queria que fizessem com você. Aí Jesus diz o quê? Faça ao outro aquilo que você queria que fizessem com você. Jesus transporta da negativa para a positiva. Por isso que o ensino de Jesus aqui se torna algo revolucionário para o seu tempo. Alguns pontos importantes, meus irmãos, acerca dessa regra de ouro. O primeiro ponto importante dessa regra de ouro é que ela não deve ser um salvo-conduto para que nós não venhamos corrigir ou confrontar o pecado no nosso meio. Porque as pessoas podem pegar essa regra de ouro aqui e dizer o seguinte: já que eu não gosto de ser confrontado no meu pecado, já que eu não gosto de ser corrigido no meu pecado, então eu não vou corrigir, então eu não vou confrontar. E elas acabam pegando essa regra de ouro aqui para justificar a sua omissão em corrigir pessoas que estão em pecado. E essa não é a proposta da regra de ouro. Lembre que por trás dessa regra de ouro aqui está a lei de Deus. O padrão aqui não é o que eu acho que é certo. O padrão aqui é a lei de Deus. Você pode até dizer para mim: eu não gosto de ser confrontado. Eu não gosto que as pessoas falem que eu pequei. Então, se eu não gosto, eu não vou fazer isso. Não é isso que a passagem bíblica está ensinando. A ideia aqui de fazer aos outros aquilo que você queria que fizessem com você, tem como pano de fundo aqui a lei de Deus. Outro ponto importante também é que ela é um parâmetro para direcionar os nossos relacionamentos com todos os homens,
inclusive com os inimigos, com os nossos inimigos. Jesus já havia falado em Mateus capítulo 5, que nós devemos amar os nossos inimigos, bendizer aos que nos maldizem, orar pelos que nos caluniam. Ou seja, Jesus está dizendo que nós temos o dever moral de amar os nossos inimigos. E esta passagem aqui do verso 12 também inclui os nossos inimigos. Você não tem que dizer para os amigos a bênção e para os inimigos a lei. Não. Esse princípio, ele rege todos os nossos relacionamentos, inclusive o relacionamento com pessoas que a gente não gosta. Nós não temos que desejar o mal dessas pessoas. Nós não temos que elaborar e militar para que essas pessoas se deem mal. Se nós não queremos que isso aconteça conosco, nós não devemos desejar isso nem para o nosso pior inimigo. Outro ponto importante. Essa regra aqui, ela não é uma garantia de que você vai receber do outro aquilo que você está dando. Isso é muito importante. Às vezes nós achamos que por praticarmos a lei com respeito ao nosso próximo, não cobiçar as coisas do próximo, honrar o nosso cônjuge, não furtar, não matar, a gente acha que por fazer isso, a gente vai receber em troca. E nem sempre isso é verdade. Às vezes, nós vamos amar o nosso próximo e podemos ser alvo do ódio daquele que nós estamos amando. Nós podemos preservar as coisas do próximo e esse próximo nos furtar. Talvez você possa ser fiel ao seu cônjuge no casamento e em contrapartida ele vai ser infiel. Então nós não temos aqui uma garantia de que se eu fizer ao outro o que eu queria que ele fizesse comigo, ele vai fazer a mesma coisa. Não. O efeito pode ser reverso, o efeito pode ser contrário. Eu posso fazer ao outro aquilo que eu queria que ele fizesse comigo, e em troca eu não receber isso. É por isso que a nossa motivação maior não pode ser a troca. A nossa motivação maior tem que ser a obediência a Deus. Ainda que o outro não faça o que eu estou fazendo, ainda que o outro não me trate como eu estou tratando, eu farei, porque isso é um ato de obediência ao Senhor. E pensar contrário é se rebelar contra a lei de Deus. Pensar contrário é se rebelar contra o outro. Então, pastor, para ser cristão é melhor carregar na testa uma frase: besta. Irmãos, o cristianismo é a única religião do mundo que chama você para morrer. Nós fomos chamados para sermos mártires. Eu sei que por natureza nós somos amantes de nós mesmos. Nós temos uma vida muito autocentrada. Mas Jesus nos chamou para vivermos uma vida de abnegação, de renúncia, colocar os direitos do outro acima do nosso. Isso é cristianismo. Nós fomos chamados para nos auto-sacrificarmos pelo bem do nosso próximo. Se você quer ter vantagem, vá seguir outra religião, vá para o budismo, Seishonaway, espiritismo, caia fora do cristianismo. O símbolo máximo do cristianismo é uma cruz, ou seja, a cada dia eu vou crucificando a minha própria natureza, os meus próprios desejos e o meu ego pelo bem do outro. Foi isso que Cristo fez por nós. Então o fato de você dar para o outro aquilo que você queria receber, não significa que você vai receber aquilo que você deu. E se eu perguntasse a você, se você já deu amor e recebeu ódio, já abraçou e recebeu rejeição, talvez você tenha histórias para contar sobre isso. Talvez você poderia dizer: pastor, eu amei tanto uma pessoa, me dediquei tanto, e o que eu recebi foi uma punhalada pelas costas. O que você vai fazer com isso é mais importante do que isso que fizeram com você. Você vai fazer o que com essa punhalada? Você tem duas escolhas: ou você faz a mesma coisa, se vinga, pois a vingança é um prato que se come frio, ou você age de forma contrária. Você não se vinga e continua fazendo para o outro aquilo que você queria que fizessem com você.
Essa regra também, ela não ensina a tratar o outro como eu sou tratado, mas como eu queria ser tratado. Por exemplo, se você tem recebido ódio, você não retribui ódio. Se você tem recebido maledicência, você não retribui com maledicência. Isso é vingança. A Bíblia nos ensina o contrário de tudo isso. A Bíblia diz que Cristo suportou o traje, como ovelha muda que vai para o matadouro, ele não revidou. Pedro deixa isso claro na sua epístola universal. Ele sofreu as piores injustiças, mas ele não revida, ele não retruca, ele não se vinga, mesmo tendo todo o poder para fazê-lo. Como é que você se porta nos seus relacionamentos interpessoais? Por exemplo, você marido, você esposa que está aqui, pois a lei de Deus é uma forma de Deus manter o casamento de vocês. Ah, meu marido, ele é um brucutu, é um ogro. Então ele vai provar do mesmo veneno. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Se você tem um coração vingativo, você prefere a retaliação e assim você o faz, você não pode ser chamado de cristão. Isso não condiz com o perfil do cidadão do reino de Deus. Se nós pertencemos ao reino de Deus, nós seguimos outros princípios e não princípios mundanos. As nossas diretrizes, os nossos parâmetros são diferentes daquilo que o mundo prega e daquilo que o mundo ensina. Mas pastor, eu tenho sido maltratado. Sim, seu Salvador também foi. Eu tenho sido desprezado. Seu Salvador também foi. Eu tenho sido alvo de calúnia. Seu Salvador também foi. Eu tenho sido alvo de chacota. Seu Salvador também foi. E como ele respondeu? Qual o exemplo que ele nos deu? Ele suportou a afronta. Mas nós não. Nós queremos a vingança. Nós queremos a retaliação. Irmãos, igreja é um instrumento de Deus para forjar o nosso caráter. Igreja é um instrumento da graça de Deus para forjar o nosso coração. Porque aqui dentro nós vamos ter a oportunidade de vivenciar tudo isso aqui. Você vai ser ferido. Você vai ser machucado. Você vai ser alvo de ataques, talvez. A questão é como você vai responder a isso. Como você vai se portar diante do que fizeram com você. É mais importante do que o que fizeram. Só que nós nos esquecemos. Às vezes nós vamos buscar nas teorias seculares razões para justificar o nosso comportamento pecaminoso. Por exemplo, quando alguém me machuca, eu machuco também. Quando alguém tem uma atitude de rejeição, eu firo. E quando eu sou confrontado, o que é que eu digo? É que eu, na minha infância, fui rejeitado pelo meu pai, fui rejeitado pela minha mãe, e o meu comportamento é uma raiz de rejeição que eu tenho no coração. Ah, coitado! Nosso coração é inclinado ao mal, é inclinado ao pecado. A nossa natureza é inclinada à rebeldia e à desobediência. Sabe por que nós ficamos furiosos quando as pessoas nos machucam? Por causa do nosso egoísmo. Nós temos uma vida autocentrada. Você poderia ter tido o melhor pai, a melhor mãe, a melhor família. Você ainda continuaria assim. Ah, meus irmãos, como é que você tem se portado diante dos seus relacionamentos interpessoais? Você não tem que receber amor para dar amor. Você não tem que receber respeito para dar respeito. Você não tem que receber abraço para dar abraço. Você não tem que ser alvo de oração para orar por alguém. Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade. Diz Pedro, você já tem tudo o que você precisa para amar. Mas pastor, eu sou cercado de pessoas que me odeiam. Deus está te dando a oportunidade de amar essas pessoas. Porque se você está cercado de pessoas que te amam, você não está amando, você está retribuindo uma coisa que você está recebendo. O que é que torna o amor de Deus glorioso por nós, irmãos? O que é que torna o amor de Deus altruísta, indizível, inefável? O que é que torna o amor de Deus glorioso? É que Ele amou pessoas desprezíveis, como nós. Ele nos amou quando nós o odiávamos.
quando nós o desprezávamos, quando nós éramos pecadores. Romanos 5:8. Deus não nos amou porque nós éramos bonzinhos, porque nós fazíamos a tarefa de casa. Não, Deus nos amou apesar das nossas misérias. Deus nos amou apesar de quem nós somos, por natureza desprezíveis, por natureza odiadores dele, e nós fomos alvos do seu amor. Nós não temos razões para dizer: só amo se alguém me amar. Meu marido me traiu. Qual é a resposta? Vou traí-lo também. Ele me furtou, também o farei. Eu não vou perder. Aliás, eu não levo desaforo para casa. Irmãos, cristão, ele leva muito desaforo para casa. Pastor, ser cristão é engolir sapo, né? Sim, às vezes uma manada deles. Você tem duas escolhas. Ou você segue o padrão mundano, que diz: vingue-se, pratique a retaliação, não se dobre, mantenha o seu orgulho de pé. Ou você curva seu orgulho diante de Deus e diz: Senhor, me quebra por inteiro e me faz exalar o bom perfume de Cristo em um mundo tão podre como o mundo que nós vivemos. Meus queridos, a regra de ouro, ela não só ensina a não praticarmos o mal com o próximo, mas também nos ensina a praticar o bem. Você já viu aquela ideia de Paulo em Efésios capítulo 4, do despojar e revestir? Não basta só deixar de falar a mentira com o próximo. Você tem que falar a verdade com ele agora. Aquele que furtava, não furte mais. Fique em casa, assistindo novela. Não, vá trabalhar e pega o dinheiro e ajude o necessitado. Ao mesmo tempo que a Bíblia traz o negativo, ela também traz o positivo. Eu não fazia aquilo com o próximo, eu não vou fazer isso com o próximo, mas em contrapartida eu vou fazer isso aqui. Queria que você pensasse comigo em algumas considerações. A primeira delas: a conduta ética do cidadão do reino é antagônica ao padrão de conduta deste mundo. Romanos capítulo 12 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A ideia de amoldar ali é de pegar uma forma. O mundo é uma forma. Nós temos uma forma mundana e uma forma bíblica. O que é que está moldando sua mente? Nós estamos muitas vezes dentro da igreja carregando valores mundanos. Nos nossos relacionamentos de casamento com pai e filho, filho e pai, nos nossos relacionamentos interpessoais com os nossos irmãos, muitas vezes somos guiados por padrões mundanos, antibíblicos, porque eles são sedutores, eles nos atraem. A conduta ética do cidadão do reino tem como fundamento a palavra de Deus. Não, pastor, eu sei que a Bíblia diz isso, mas a última pesquisa sociológica ou a psicologia não, nós não queremos saber disso. Nós queremos saber o que a palavra de Deus ensina, porque ela é inspirada, autoritativa, ela expõe o erro do homem e coloca ele no caminho correto. Segundo, amar o próximo não tem somente caráter negativo, deixar de fazer o mal, mas também tem caráter positivo. Comece a fazer o bem. Amar o próximo não só tem caráter negativo, deixar de fazer o mal, mas caráter positivo. Comece a fazer o bem. Comece a dar ao seu próximo aquilo que você queria que ele lhe desse. Comece a fazer por ele aquilo que você queria que ele fizesse por você. E não faça isso para receber algo em troca. Talvez você não receba, mas mesmo assim você deve fazer. Irmãos, quando nós damos amor ao próximo e em troca nós recebemos o ódio do próximo, nós não temos a noção o que Deus pode fazer em nossa vida através desse ódio. O quanto Deus pode nos curar, nos amadurecer, nos tirar da inércia e nos levar a uma comunhão mais profunda com Ele. Nós rejeitamos os meios que Deus usa para poder tratar os nossos corações. Por fim, irmãos, nós não tratamos o outro como o outro merece, mas nós tratamos o outro como Deus nos tratou.
pastor. O Senhor está dizendo isso porque o Senhor não conhece as pessoas que convivem comigo. Elas não merecem amor. Elas não merecem compreensão. Elas não merecem respeito. Elas não merecem a minha dedicação. E quer que eu diga uma coisa? Tudo isso é verdade. Mas também é verdade que você não merece o amor de Deus. Também é verdade que você não merece a misericórdia de Deus. Também é verdade que você não merece a complacência de Deus. E o que foi que Deus fez com você? Meu doce de coco, te amou. Irmãos, nós cristãos, eu até entendo o ímpio, quando o ímpio diz, estar assim. Se você foi alvo do amor de Deus, você não tem razões para não viver o que Cristo está ensinando aqui. Ah, pastor, mas ele não merece. Eu não encontro razões nele para amá-lo. Eu não encontro razões nele para ser misericordioso. Eu não encontro razões nele para ser paciente. As razões não estão nele. As razões estão em Deus. Se você for buscar razões no outro, você não vai amar. Se você for buscar razões no outro, você vai odiar. Se você for buscar razões no outro, você não vai ser paciente, você vai ser implacável. Mas as razões estão em Deus. Nós sempre precisamos sair da nossa zona de conforto e nos colocarmos diante da presença de Deus. Irmãos, lembre aí, traga a sua memória, como você tem se portado nos seus relacionamentos interpessoais. O que é que tem guiado você? Orgulho ou a humildade? Paulo diz que nós devemos considerar o outro superior a nós. Irmãos, nós não temos direito nenhum. Quando você acorda todo dia de manhã e você abre o olho, isso é um ato da misericórdia de Deus. Você merecia morrer na madrugada. Você merecia ser trucidado em cima de uma cama. Nós merecíamos isso. Quando você abre o olho, é Deus sendo misericordioso com você. Nós não podemos ser alvos da misericórdia de Deus e sermos implacáveis com o próximo. Nós não podemos ser alvos do perdão de Deus e ser vingativo com o outro. Nós não podemos ser alvo das bênçãos de Deus e cerrar o coração para o outro. Não faz sentido isso. Se você tem vivido assim, eu digo uma coisa para você: você não é um cristão. Você não é um crente de verdade. Você é um agente secreto. No nosso meio. Se você é um cristão, nós temos valores que vão guiar a nossa vida. O que é que guia a sua vida? O que é que direciona você nos seus relacionamentos? São os princípios bíblicos ou são os valores mundanos que fazem isso? O que direciona a sua vida? Eu sei que os valores mundanos, eles são atraentes, porque eles não exigem muito de nós. Os princípios bíblicos não são tão atraentes, porque eles exigem tudo de nós. Eu queria nesse momento orar por sua vida. Queria orar por você. Feche o seu olho. Feche o seu olho, mas mantenha seu coração aberto. Senhor, como o Senhor é difícil para nós nos sujeitarmos à tua santa lei, Senhor. Como é difícil para nós, Senhor, fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos de receber e continuar fazendo, mesmo quando não recebemos. Como é difícil para nós, Senhor, poder fazer ao outro aquilo que queríamos que fizessem conosco, porque muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo e não encontramos razões para fazê-lo. Mas as nossas razões não estão no próximo. As nossas razões estão no Senhor, Pai. Ó Deus, Tu poderias matar-nos nessa noite. O anjo da morte poderia entrar aqui dentro agora e ceifar a nossa vida. E nós estaríamos recebendo o que merecemos.
mas nós respiramos e estamos vivos nesse momento, Pai. Isso é fruto da Tua graça, da Tua bondade, do Teu perdão conosco. Ah, Deus, nós nos achamos tão cheios de direitos, mas o único direito que nós temos, por natureza, é herdar a eterna perdição, Senhor. Ó Deus, quebre os nossos corações nesse momento. Eu oro, ó Deus, por pessoas que estão aqui nesta hora, que têm lutado para amar o seu próximo de forma prática e que não têm recebido a mesma coisa em troca. Que o Senhor ensine, ó Deus, a esses irmãos, que nós fazemos isso não pelo outro, nós fazemos isso porque nós amamos o Senhor. Ainda que nós não recebamos em troca o que estamos dando, nós fazemos isso, ó Deus, por causa do Senhor. Eu oro aqui nesse momento, Senhor, por pessoas que não têm amado o próximo, porque ao olhar para eles, não encontram razões para assim fazê-lo. Mostra, ó Senhor, para nós, que as razões não estão no outro, as razões estão no Senhor. Que quando eu não amo o meu próximo, o meu problema não é com o meu próximo, o meu problema é contigo, o meu problema é com o Senhor. Eu estou em rebelião contra ti, eu estou quebrando a tua lei, e eu estou vivendo, Senhor, indisposto à obediência para com os teus mandamentos. Talvez tenham pessoas também no nosso meio, ó Deus, que têm simpatizado com o cristianismo, mas que não estão dispostos a abrir mão de tudo, inclusive da sua própria vida, para te seguir. Ó Deus, mostra para essas pessoas o quão miseráveis elas são. Quando nós guardamos a nossa vida, nós perdemos ela. Mas quando nós perdemos nossa vida por amor de ti, nós achamos ela. Mostra para essas pessoas que o nosso viver é Cristo, porque já não vivemos mais, mas Cristo, Ele vive em nós. Fica conosco, ó Rei do Universo. Impacta os nossos corações com o teu glorioso amor. É o que eu te peço, em nome de Cristo, teu Filho. Amém.